Boa noite, no ar o PUC TV Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 31 de julho. Amanhã à noite no Serra Dourada tem clássico, Atlético e Vila Nova, Campeonato Brasileiro Série B. O nosso WhatsApp é o 6285991000. A gente recebe no programa de hoje dois convidados para explicarem e divulgarem um pouco mais da festa da próxima terça-feira à noite no Onésio Brasileiro Alvarenga, o jogo de ex-jogadores do Vila Nova contra jogadores famosos, uma série de homenagens também será feita, tudo isso em comemoração ao aniversário de 71 anos da Fundação do Vila, que aconteceu no último dia 29. Daqui a pouquinho eu apresento os nossos convidados. Hoje está comigo aqui na Opinião, Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Boa noite. Tudo bem, Pasqueto. Boa noite a você, boa noite ao Ranieri, boa noite ao Estevão, boa noite aos amigos que nos acompanham aqui na PUC TV, pela PUC TV Esportes. Final de semana, de clássico, né? Vila Nova e Atlético. Não chega da forma como a gente imaginava e queria também, né? Com o Vila em melhores situações, o Atlético vindo bem nessa crescente dentro da Série B, já postulando figurar entre os 4 primeiros da competição. Mas, de todo caso, é um clássico que chama a atenção, né? Acho que vamos ter um público até legal amanhã à noite no Serra Dourada. Acho que também é a última chance do Vila Nova conseguir aquele resultado que pode dar um moral necessário para o Vila pensar em sair dessa situação, começar a sair dessa lanterna da Série B antes mesmo da virada do primeiro turno, Pasqueto. Bom, o nosso primeiro convidado aqui é o Ranieri, ex-meia, jogou aqui no Goiás, jogou no Palmeiras, no Santos, em outros grandes times do futebol brasileiro. Você não vai jogar na próxima terça-feira, né, Ranieri? Você vai treinar o time dos famosos e tá dando uma força pro Vila Nova para trazer a galera e também na organização do evento à noite no Oba. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Cleison, Estevão, telespectadores do PUC TV. É exatamente isso, né? A gente está em parceria com o Vila Nova, nessa homenagem aos 71 anos do clube, organizando, né? Participando da organização, convidando esses ex-atletas para virem. E um evento maravilhoso. Acho que o torcedor tem que prestigiar, porque vamos relembrar aí grandes nomes de atletas que fizeram a história do clube e a esperança de que realmente quem for ao Oba realmente saia muito feliz por reencontrar grandes nomes aí. Eu acho que vai ser um evento bem interessante. Você não vai jogar porque está contundido? Eu tenho uma lesão já há 8 anos no ligamento cruzado. E não vai operar para não ter a questão da recuperação, né? Passar por aquele problemão todo. É porque é uma lesão realmente séria, seria uma cirurgia bem agressiva, então eu não estou ainda confiante, mas é necessário fazer. Estevão Moura, que é diretor de marketing do Vila Nova, também está com a gente aqui. Um dos organizadores do jogo da próxima terça-feira à noite no Oba. Vila Nova contra o time dos famosos. Boa noite, Estevão. Boa noite, Pasqueto, Cleison, Ranieri, amigos. Terça-feira que vem, dia 5, comemoração dos 71 anos do Vila Nova. Certo. Amigos, seleção do Vila Nova de Master contra amigos do Viola. Uma noite recheada de craques que passaram pelo Vila Nova e fizeram história do clube. Teremos também a homenagem a ex-jogadores. A lenda Guilherme será homenageada no clube. Zé Luiz, Zé Henrique. Então, uma noite de comemoração para a torcida vilanovense. Que hora que começa o jogo? Às 20h30 começa o jogo. E a entrada? Isso. O evento começa às 18h, abertura dos portões às 18 horas. Teremos um jogo da escolinha do Vila Nova. Depois a homenagem aos ex-jogadores. Teremos uma solenidade de homenagem. Homenagearemos também 3 tetracampeões mundiais que estarão na festa. E às 20h30 o jogo dos famosos. Para entrar, a pessoa tem que pagar alguma coisa ou é de graça? A entrada é R$20, preço de meia entrada, promocional antecipado, já está à venda. É bom ressaltar isso na bilheteria digital e na Rival. R$20 e mais 1 quilo de alimento não perecível. Com a carteirinha de estudante paga 10 ou não? Não, já o preço promocional antecipado de meia entrada. Certo. Isso. R$20 e mais 1 quilo de alimento não perecível. Opcional. Esse é opcional, é bom ressaltar isso, que será destinado à Paróquia Sagrada Família. Tá legal. Ô Estevão, para a gente falar mais daqui a pouco, quais os ex-jogadores do Vila que serão homenageados? Para daqui a pouco a gente citar os dois times. Guilherme, Zé Luiz, Zé Henrique, Fernandinho, Roberto Oliveira, Timoura, Davi, Luiz Dário, Luizinho, Zé Ronaldo, Falcão, Danival, Ivo, Paulo Nelly, Ricardo Batata e o Paulinho Benga
será homenageado. E o Mirim, que sempre teve também no Vila Nova, tem uma história junto ao Vila Nova, fez parte dessa década, né, de ouro do Vila Nova, será homenageado também. Quem será o representante do Paulinho Benga? Um familiar, acredito que o filho dele certo. Será o representante do Paulinho. Desses todos aí, eu já ouvi falar muito bem de todo mundo, Cleison. Também. Eu já ouvi do Jurandir Santos, que é um dos cronistas mais antigos aqui, mais experientes, que para ele o Danival foi o maior jogador que ele viu atuar com a camisa do Vila. Tem gente que acha que foi o Guilherme. Né? Tem pessoas que acham que foram outros jogadores, enfim, é opinião. Eu já ouvi muita gente falar do Mosca. Do Mosca, né? Isso. Que era pequenininho. Meu sogro fala muito do Mosca. Era o volante que sabia jogar. Desses todos aí, eu só vi jogar o Ricardo Batata, que fez o gol do título em 93. Eu consegui ver alguns ainda. Né? Você está um pouquinho mais velho que eu. Agora, a homenagem em vida é maravilhosa, né, Cleison? Com certeza, justa, né? Com certeza, e justa. E até também a homenagem pós-mortem, né, podemos dizer assim, do Paulinho Benga também, que Isso. o Paulinho chegou a ter até uma homenagem em vida, porque ele foi treinador do Vila e foi vitorioso. Foi, né? campeão goiano em 95. Exato, e um cara que fazia parte da história do Vila Nova, você ia no Vila Nova, você viu o Paulinho Benga presente o tempo todo. E revelou gente demais no Vila. Demais, mas é bacana, eu gosto, nós gostamos, né, Pasquete, sempre falamos isso aqui. É importante prestar homenagem aos ídolos do futebol, principalmente em vida. E você presta homenagem dessa forma. Quer homenagem melhor para um jogador do que ser homenageado numa partida de futebol? É verdade. Então, bacana, eu acho legal. Agora, beber cerveja eu já bebi com muitos. Vem jogando não, né? Agora... Jogando não. Graças a Deus que nós temos tempo para dar uma relaxada. Estevão, daqui a pouco então a gente destaca os dois times. Vamos falar mais também com o Ranieri. Mas agora vamos destacar o Atlético, que amanhã enfrenta o Vila Nova, é clássico no Serra Dourada. Último treino do Atlético, e se os erros que eram para serem corrigidos não foram, não serão mais. O time está pronto para tentar desbancar o seu rival nesta Série B de Campeonato Brasileiro. Rival em que o técnico atleticano o conhece bem, pois trabalhou lá em 2 oportunidades. Trabalhos para serem esquecidos. Olha, eu vou ser muito sincero, né? Um assunto que a gente evita até falar porque teve tanta polêmica, né? Sempre foi muito polêmica a minha relação com o Vila, né? Apesar de que eu sempre respeitei o Vila muito como adversário, né? A história você gosta de vencer um grande adversário, então por isso que eu sempre trabalhei muito nas minhas equipes quando eu enfrento o Vila, como é o caso agora. Eu só lamento uma coisa, que a primeira saída, eu lamento a primeira saída do Vila na época. Eu acho que se eu tivesse dado continuidade no trabalho, se eu não tivesse ido para o esporte, porque também foi uma coisa muito forte no aspecto emocional, porque o esporte, naquele ano, queria contar comigo para buscar o hexacampeonato. Então foi uma coisa muito, muito forte, como eu já tinha sido 3 vezes campeão no esporte, quer dizer, então tinha uma empatia muito grande e eu resolvi ir para o esporte em função disso. Eu acho que se nós tivéssemos dado continuidade durante o campeonato regional naquele ano, você entende, a minha situação, a minha relação com o Vila em termos de dar certo seria diferente. A maior rivalidade é contra o Goiás, mas em um campeonato brasileiro da Série B, em que o Atlético enfrentará o Vila em pelo menos 2 oportunidades, essa rivalidade pode ainda crescer. E será que existe alguma diferença de se enfrentar o Goiás ou o Vila? Se você vai enfrentar num campeonato times de características diferentes, e para mim, você citou 2 clubes daqui, a característica do Goiás é uma, característica do Vila é outra, como clube. Então, isso traz influência na preparação. Então, nós estamos enfrentando o Vila, porque o Vila disputa a mesma divisão que nós, o Vila tem os mesmos objetivos, está passando, se você for olhar a matemática da competição, o Vila tem problema? Tem. Mas se você olhar a matemática da competição do Atlético, o Atlético também tem seus problemas. E o Atlético não ganhou 3 jogos e não ganhou nada. O Atlético hoje, nós temos aqui uma palavra de ordem de não olhar a tabela de classificação. A tabela de classificação, para mim, agora, ela não é a realidade. Aí o Hélio dos Anjos. O Hélio pode ser um diferencial a favor do Atlético por conhecer bem o clima de um clássico aqui em Goiás e ter o Vila Nova, que habitualmente ele como técnico vence, ou venceu a maioria das vezes, Cleison? Esse é um momento que o Hélio gosta, né? Ele sabe trabalhar bem, principalmente o clássico aqui no estado, ele vive intensamente.
E é um momento que ele sabe que ele pode fazer a diferença. E tem feito. O pessoal do Atlético, inclusive, agora estava lá. Todo mundo numa palestra, o Hélio mostrando vídeo. Exatamente. Já começou a trabalhar bem, forte o clássico de hoje, o clássico de amanhã, já começando hoje. Então, o Vila, com certeza, já teria um adversário que, tecnicamente, vem num momento melhor. Com o Hélio presente, as coisas ficam mais difíceis ainda. Então, a tendência é que um Atlético é mais forte na partida de amanhã. O Hélio sabe disso, ele conhece, como você destacou, os pontos fortes e os pontos fracos da equipe do Vila Nova e não tenha dúvida que o Hélio vai querer explorar isso. Até porque ele mesmo já declarou, né, quando dirigiu o Goiás, que o adversário que ele mais gosta de enfrentar aqui e que ele tem prazer em vencer é o Vila Nova. Então não vai ser no Atlético que ele vai mudar essa opinião dele. Agora, só aproveitando o momento aqui, Pasqueto, para mim fazer uma retificação de uma opinião que eu dei semana passada, até em função de uma informação que eu tive. Certo. Quando a gente comentava de jogadores que o Hélio recuperava, de outros até que ele afastou, eu cheguei a comentar que o Renan Foguinho tinha sido afastado, em função de uma informação que eu tive, que naquele momento eu falei que para mim era uma situação estranha. E não é verdade, né? O Renan Foguinho estava afastado porque estava lesionado. Né? Então, Tanto recuperado. É que entrou ontem no lugar do Marcos Vinícius. Então, recuperado ele volta e já está, inclusive, no elenco para o jogo de amanhã. Está no grupo que vai para a partida de amanhã contra o Vila Nova. Então, somente essa retificação, em função dessa informação errada que eu tive. Então, o Hélio, até tirando aquela surpresa que eu tinha, até em função da característica do Foguinho. É o estilo de volante que o Hélio gosta. Né? Eu até fiquei surpreso naquele momento quando me falaram, o Hélio afastou o Foguinho. Eu falei, poxa, então alguma coisa aconteceu, porque a característica é que ele gosta. E o Foguinho era titular. Né? Vamos dar uma olhada na escalação do Atlético para amanhã contra o Vila Nova? Márcio, Jonas, Adriano, Lino e Vitor Oliveira. Sai o Thiago Feltre, que está machucado. Marcos Vinícius, Pedro Bambu, Luciano Sorriso e Jorginho. André Luiz e Júnior Viçosa. O Atlético não tem mistério. O Hélio definiu, mantém a base dos 3 jogos em que o Atlético venceu no Brasileiro Série B. O Ranieri, vendo de fora esse jogo amanhã, você vê muito favoritismo para o Atlético? Olha, teoricamente, aquela coisa a gente fala... Tá mais arrumado, né? Tá, eu vi os últimos 2 jogos do Atlético, realmente o Hélio deu uma cara nova aí, deu uma encorpada, mas eu acredito que é um jogo para o Vila Nova, de repente, possa ser um divisor de águas, né, restabelecer uma nova confiança em relação ao campeonato e acredito que a torcida dê um apoio aí, possa ser um jogo equilibrado. Hoje, claro, o Atlético está numa melhor condição, mas vejo o Vila com possibilidade de reação e, de repente, uma vitória. Num clássico, muda-se muita coisa dentro do campeonato e começa aí a criar uma nova perspectiva dentro da competição. Daqui a pouquinho vamos relembrar 2 jogos de anos anteriores, um jogo em que o Atlético venceu, outro vitória do Vila Nova. Daqui a pouco, e na sequência também o noticiário do Tigrão. No próximo bloco, então, eu volto com o Estevão para passar as escalações, viu, Estevão? Dos times para terça-feira, festa, 71 anos no Oba, 71 anos, aniversário do Vila, festa no Oba, Master do Vila Nova contra Amigos do Viola. Vai ser um jogão, uma festa, e você pode ir lá e participar, R$20 o ingresso. Então daqui a pouco mais detalhes. Voltamos com o PUC TV Esportes, então terça-feira, 8h30, né, Estevão? Terça-feira, 8h30, o evento começa às 18h. Então tá legal. O jogo, Master do Vila Nova contra Amigos do Viola. Em comemoração aos 71 anos de fundação do Vila, R$20 o ingresso, vai ter homenagem, vai ter artista, vai ser uma festa no Oba a partir das 6 horas. Quais os jogadores que estão confirmados no time do Vila, Estevão? Hoje já tem confirmado o Rony, o Tim, Gilberto, Enival. O Tim, se ele der conta, né? Se até lá ele não arrumar uma contusão, né, Tim? Vai jogar, vai jogar. O Tim, eu costumo dizer, é a maior judiação do futebol goiano. Craque, né? E uma das maiores do futebol brasileiro. Não é não, Ranieri? Verdade. Você que entende o riscado, era craque, pô. Quem mais, Estevão? Bé, Kaká. Nós cobramos o Bé aqui, hein, Cleiton? Foi mesmo, a gente falou dele aqui. Mas Bé é maravilhoso. O Bé vai estar aí na festa. O Anderson Barbosa, o Max, Roberto Oliveira, Gilvan, Luciano, Valença, o Manzi, o Vladimir, Zé Roberto, Gustavo, Rafael, o Paulo Nunes e o Túlio tá para confirmar também a presença. Olha só que moçada boa. O Paulo Nunes nunca jogou no Vila. Mas nunca jogou. Faz questão de jogar com a camisa do Vila Nova. Foi a solicitação dele. Falou, quero jogar com a camisa do Tigrão. É um torcedor fervoroso, né? Então tá legal. E no time dos Amigos do Viola, quem vem? O Viola, Amaral, Ronaldão, Flávio Conceição, Aldair, Paulo Vitor, Robert, Wilson Goiano e o Alex Dias já estão confirmados. Coisa boa. Alex Dias podia até jogar pelo Vila, né?
Também esteve jogou no Vila no também. Vila E Nova mais o também. Marcelo Borges também. Borginho Marcelo também. Borges também. Isso. Coisa boa. E na turma dos artistas também que vai participar da festa, o Paulino, da dupla de Paulo Paulino, já confirmou presença, e o Adriano, da André e Adriano. Coisa legal. Vocês trabalham com expectativa de quantas mil pessoas lá no Oba? A ideia é que a torcida do Vila Nova abrace, né, mais essa comemoração do aniversário. Em torno de 3 mil, 4 mil vilanovenses a gente espera no Oba. Vocês estão apostando muito na paixão, né? Não estão apostando no momento, né? É Delicado, né, rapaz? A gente sabe, é delicado o momento, mas a gente está comemorando a vida do Vila Nova, a história do Vila Nova, a grandiosidade que é o Vila Nova. Então a torcida é apaixonada e a gente acredita nisso mesmo, na paixão do vilanovense. O Raniel vai treinar o time do Viola? E quem que deve treinar o time do Viola? O Emorges Neto. O Neto? E o Neto. É gente Netão. boa. Passa de ser gente boa. Como é que faz pra treinar um povo desse aí, Raniel? Joga a camisa e se vira? É uma responsabilidade violenta Você para quem conhece, não... você conhece o Ney Ladeira, né? O Ney, Sim, que foi meia aqui do Goiás na década de 80. Uma vez teve um jogo da imprensa, aqui é a imprensa do interior contra a imprensa da capital. E um companheiro, acho que o comentarista Gilson Benevides, era o técnico. Aí ele distribuiu as camisas e deixou o Ney de fora. Aí o Márcio Matias, repórter, que Deus o tenha, morreu já há alguns anos, pegou a camisa de titular e viu lá o Ney sentado com a camisa de reserva. Aí chegou no Gilson e falou, Gilson, você tá sabendo que aquele ali é o Ney Ladeira? Você vai deixar ele na reserva mesmo? Não, ele começa aqui no meu lugar e deu a camisa pro Ney começar. Não dá. Agora nisso aí é festa, né? Põe pra jogar e um abraço, só tem um pouquinho de organização, né? Eu já fiz mais ou menos um esboço no Já? time, porque eu não posso perder também, né, Vasqueiro? É festa do Festa, Vila mas e nem tal. tanto, né, Raniel? E tem que ter o comando do time, né? Você convida, você organiza e tal, e na hora de escolher, porque muita gente também pode ser que fique de fora, né? gente importante, alguns artistas, então tem que saber lidar com a situação, mas não é fácil, é uma responsabilidade. É o tal do problema bom, né? É isso aí. Vamos ver um jogo antigo de Atlético e Vila Nova? Estamos aqui discutindo a festa de terça-feira, falando do clássico de amanhã também. Esse jogo foi em 2007, Campeonato Brasileiro Série C, aquela fase final que o Atlético ganhou as duas do Vila, o Vila ganhou as duas do Craque e o Craque ganhou as duas do Atlético. Isso. Acabou que subiu só o Vila dos três goianos. E na oportunidade o Atlético venceu por 3-1. Vamos recordar como foi. Vila Nova e Atlético se enfrentam pela terceira vez na Série C. Vando é a principal novidade do jogo. Ele só aparece nesse lance, em que sofre uma falta de Claudinho Baiano. O Vila cria a primeira oportunidade. Alex Oliveira recebe de Túlio e chuta para fora. O Atlético chega com mais perigo. Chute de Rivaldo, defesa de Fabiano. O jogo era de muita marcação e finalizações ruins dos dois times. Mas eis que aos 37 minutos, o Atlético encaixou essa jogada. Robson lançou para Lindomar, que ajeitou e cruzou. Claudinho Baiano de cabeça marcou. 1-0 para o Atlético. O Vila Nova insistia e tentava empatar a todo custo, no finalzinho do primeiro tempo. Na etapa final, Sérgio Alexandre colocou Dida no lugar de Pituca. No Vila, Arthur Neto mandou Anderson e Elvis para o jogo, nos lugares de Henrique e Alexandre. A primeira oportunidade da etapa final foi do Vila. Alex Oliveira de falta, defesa de Márcio. E olha o Marquinhos, cara a cara. Ao invés de chutar, ele preferiu cavar um pênalti. Amarelo para ele. Oportunidade do Vila, falta com Elvis, bateu direto, por pouco não sai o gol do Tigrão. Aos 13 minutos, escanteio para o Atlético. Lindomar na bola, desvio de Rafael. E Marquinhos tentou duas vezes e acabou fazendo o segundo. 2-0 para o Atlético. E o Vila precisava de sangue novo no ataque. Juninho no jogo, Vando saiu vaiado. O setor ofensivo do Vila até que melhorou. Alex Oliveira recebeu na área e marcou o primeiro gol do Vila, diminuindo 2-1. Logo depois, por pouco não saiu o empate. Cobrança de escanteio, Alisson cabeceia, Rodrigo Silva salva o Atlético tirando em cima da linha.
O ataque do Vila melhorou, mas a defesa... Robson cobrou falta, tocou para Jair, que dominou, ajeitou e marcou o terceiro do Atlético, 3-1. E quem estava na defesa do Vila assistiu de perto o gol do Dragão. E no finalzinho, o zagueiro Rafael do Atlético quase fez o segundo do Vila. Márcio salvou. E terminou assim, até que enfim o vencedor no clássico, 3-1 para o Atlético. É bom recordar, né, Cleison? Daqui a pouquinho também tem uma vitória do Vila. E essa Bom. Série C eu lembro que foi de arrepiar os jogos. E é engraçado, é aquilo que a gente fala, né? Hoje, de repente, o time atual, você até de repente não tem aquela dimensão do quão bom era o time. Só depois de muito tempo que você vai ter essa noção. E esse time do Vila era tão bom que Exatamente. foi a base que quase subiu para a Série A em 2008. Eram duas equipes boas e bem organizadas, né? Pra você ver, o Juninho era reserva, né? No time do Vila Nova, tinha o Vando. E o Vando naquela época jogando muita bola também, mas já convivendo com os problemas de lesões, né? Mas assim, eram duas boas equipes. Jogão. Não, o time do Vila foi a base que quase subiu. Exato. Com o Heleno, 2008. com o Alisson, com o Alex Oliveira, com o Túlio. O próprio Vando. O próprio Vando. A base, são 5 jogadores que quase subiram. O Vila Nova tá ok, Pi? Pra gente chamar o Tigrão aqui pra sequência do programa. Vamos lá? Vem aí a Luciana Vitorino com as últimas do Vila. Márcio não quis saber de moleza no último treino do Vila. Mesmo debaixo de muito sol, comandou um treino em campo reduzido. O time foi o mesmo do treino de quarta. O técnico colorado insistiu nas cobranças de escanteio, testando a defesa, que não deu certo no último jogo. João Paulo, titular, se destacou e Júlio César ficou de olho em Vitor, que desta vez está no banco de reserva. Apostar nos pratas da casa fez parte do discurso de Márcio Goiano assim que ele chegou para comandar o Vila Nova. Além de Arthur e Leonardo, Júlio César terá sua chance logo em um clássico contra o Atlético. Se vai dar certo, vamos ter que esperar, já que Vitor Pio está pagando pelos erros na derrota contra o Sampaio Corrêa. Como eu falei antes, foram 10 derrotas, né? Então o Júlio está preparado, uma postura boa, um garoto que a gente vem preparando aí já uns 10 dias com relação a isso. Eu, na verdade, iria iniciar o jogo com o Sampaio com ele, mas pensando também nessa situação de preservar o atleta, acabamos perdendo, né? Então não tem por que você segurar muito. O próprio Léo estreou num jogo muito difícil que foi contra o Santa Cruz. Então a gente não tem que tá escolhendo o jogo nesse momento, né? Nós temos que sim preparar o atleta, fazer com que o jovem tenha tranquilidade, sabendo da responsabilidade do momento, mas que dentro de campo eles possam fazer o seu melhor. Esta será a segunda vez que Márcio enfrenta Hélio dos Anjos. Em 2011, Brasileirão, Hélio comandava o Vila e Márcio o Goiás, empate em 1-1. Desta vez, de times trocados, os dois terão mais uma chance. Márcio, claro, quer sair na frente, já que no Goiás não conseguiu a vitória para a torcida esmeraldina. Eu tive a oportunidade de enfrentá-lo em outra ocasião, né, quando ele era treinador do Vila Nova, né, então a gente já trabalhou, teve já esse confronto anteriormente. Quem ganhou? Ficou empatado 1-1 o jogo, ficou empatado, ficou bom para os dois lados, né? Espero que agora a gente possa, sabendo da dificuldade, sabendo da boa equipe que eles têm, sabemos da pressão que vai ser exercida, principalmente no início do jogo, ou seja, futebol são 90 minutos, até o acréscimo, mas a gente vai viver intensamente esse jogo para fazer uma grande partida. Bom, aí o Márcio Goiano não quis antecipar a escalação, mas pelo que ele treinou ontem, o Vila deve ser esse aqui, ó, com 5 no meio campo, só o Jamie na frente. Vamos lá com a escalação? Kleber Alves, Léo Rodrigues, Júlio César, João Paulo e Rafinha. São 3 mudanças na zaga, né, Cleison? Júlio César, João Paulo e Rafinha. Exato. Leonardo, Radamés, Arthur, que entra no meio. Júnior Xuxa, que também entra. E Paulinho, na frente só o Jamie. É o que ele tem de melhor, Cleison? Eu acho que é a equipe mais encorpada para enfrentar esse clássico, né? Tirando por base, é o último jogo do Vila contra o Sampaio Corrêa que nós vimos. Né? O Júnior Xuxa, aquela situação que a gente falou, um jogador que vai entrar no meio para pisar na bola, para organizar, para dar aquela respiração necessária para poder conduzir o ritmo da equipe. Acredito que o Paulinho vai ficar responsável por se aproximar um pouco mais do Jamie, né? Até pela característica de velocidade que ele tem. Então eu vejo o time um pouco mais encorpado. É lógico que o Márcio muda, isso tira também
aquela zona de conforto que o Hélio teria para poder analisar a equipe do Vila Nova. Para ele vai ser uma surpresa essa equipe, mas é fato que ele conhece boa parte desses jogadores também. Agora é saber como o Vila vai atuar, de que forma o Vila estará em campo para enfrentar o Atlético amanhã. Mas eu concordo e gosto dessa mudança. Eu acho que são, principalmente na defesa. Eu acho que o Vila precisava fazer essa mexida na defesa, porque o sistema defensivo do Vila Nova estava aceitando muito fácil a pressão que era exercida pela equipe adversária. Aniele, você é canhoto e o canhoto engana bem quando pega na bola, né? Não foi o seu caso, que jogou num monte de time grande. Você pega o Júnior Xuxa, que é habilidoso, você o conhece, ele tá visivelmente fora de forma. Ali ele vai muito também na experiência, né? No conhecimento, pegar bem na bola, fazer um lançamento, porque se depender da chegada dele, o Vila tá enrolado, não tá não? Não, eu até acredito que o Vila vai ganhar muito com a presença dele, tecnicamente falando. Para distribuir o jogo, pisar na bola, como o Cleison falou, né? Porque tecnicamente é um jogador diferente, gosto muito dele. O problema, é verdade, é o problema foi clínico e físico peso, agora, né? O ritmo de jogo não é o ideal, mas em termos de experiência também acho que vai agregar muito a equipe do Vila Nova e ela se fortalece. Naqueles minutos finais, quando o Sampaio correu, já foi visível a mudança de postura quando ele entrou. Melhora. Ele exatamente. Ele põe a bola para girar, ele já botou a bola para girar mais, o time teve mais volume. O problema do Vila é que o Vila não tinha volume. Quando você não tem aquele camisa 10 que você foi, que você pega a bola, joga nele, aí ele vai acionar o lateral, ele aciona um ponta, ele aciona um atacante, o time não tem volume de jogo, o time para, o time chega e fica preso. Ele entrou, ele fez esse trabalho. Até uma batida de fora da área, exatamente. Né? Então deu essa diferença. E é isso que o Ranieri falou. A questão maior dele agora é ritmo, é sequência. Se ele não conseguir isso na partida, vai ser muito mais em função dessa falta de ritmo, dessa sequência. Ou até, de repente, se ele começar a fazer diferença, o Hélio não vai deixá-lo livre. Não vai deixar um jogador da categoria dele jogar sem ter pelo menos uma marcação próxima, um pouco mais próxima a ele. Bom, no próximo bloco a gente volta para destacar mais do jogo de terça-feira. Festa, comemoração 71 anos do Vila. Jogo Master do Vila Nova contra Amigos do Viola, que vai acontecer no Oba. Ainda tem mais do Clássico, tem o Goiás na sequência do programa. Aqui um abraço para o Adelmo. Um abração, viu, Adelmo? Um abraço também para o Pedro, do setor central. O Pedro que perguntou sobre o retrospecto, Cleison. Quem está na frente, se é Vila ou Atlético? O Atlético passou o Vila. Por pouca coisa, pouca coisa. São três vitórias a mais. Se eu não estou enganado, tenho esses números. Mas em casa, então eu posso até olhar e trazê-lo. Seu HD tá bom, mas não é assim. Não tá. Aquele HD aí. Porque teve... É um Ranieri quando jogava, né? Muito mais cadenciado do que aquela coisa rápida. Um abraço pro Fernando também, que está nos assistindo, e para todo mundo que se comunica com a gente aqui pelo WhatsApp. E o detalhe é que o Atlético passou nessa volta dele fulminante de 2006 de 2006 para cá, né? Porque o Vila estava bem à frente, o Vila tinha 12 vitórias a mais, o Atlético passou. O André Isaac trouxe um arquivo de gols ainda da época do Sport Total, quando vocês estavam lá com o Washington, saudoso Washington. E aí todos os jogos, o Estevão tá aqui, a Vila Novense não me deixa mentir, de 2006 para cá, quase em todos deu Atlético. O que eu me lembro do Vila vencendo, o desse ano, 1-0, o gol do Luiz Marques, e o que nós pegamos, que foi em 2011, no Goianão, um gol de cabeça do Betinho. E depois teve um amistoso entre as duas equipes que o Vila venceu. Teve uns amistosos, tiveram uns amistosos, antes dessa Série C, com o Edson Gaúcho no Atlético, de técnico, e no Vila Nova era o René Weber, ou era o Arthur Neto, já não lembro, acho que era o René Weber, o Sérgio Cosme. E aí o Vila venceu os amistosos. Venceu aqui no Oba, venceu no Acioli. Lembra até que deu briga, o Edson invadiu, o Beats, deu problema e tudo mais. Mas assim, a Vera mesmo, tá custoso pro Vila. Daqui a pouco a gente mostra uma vitória do Vila, foi em 2011. Estevão, pra gente recapitular, R$20 então é o preço promocional para ir na festa terça. R$20, preço de meia entrada, às 18 horas, abertura dos portões. Onde que pode comprar o ingresso? Na sede do Sócio Tigrão, no Oba. Bilheteria digital, você compra online também o ingresso, e nas lojas Rival. Amigos do Viola contra o time Master do Vila Nova. Seleção Master do Vila Nova. Isso. O Amigos do Viola. Repleto de craques e de craques que fizeram história, não somente craques. Né? Não vai ser aquele jogo miguezinho não, né Ranieri? É 30 para cada 30 por 30, não, 45, 45. O Rony brincou também que era, eu falei assim, Rony,
vamos começar a festa, mas meu nome está em jogo também. Você está querendo iniciar a carreira de técnico? Não, isso não, mas assim, com vitória sempre é melhor, né? É lógico. Trabalhar em cima Seja de o único vitória, jogo no currículo, mas com vitória, Não, é porque na verdade esse pessoal que vem também, eu sei que o pessoal do Vila Nova ainda mantém aquele espírito de vencedor, de disputa, vai querer ganhar também. E o pessoal que vem também. Eu participei de alguns jogos festivos com Viola, com Ronaldão, a gente fazia uns eventos nos Estados Unidos, era impressionante. Você falou de calma, não, os caras têm um nome a zelar, enfim, e aquela coisa. Eu lembro até uma situação, o Dunga jogava com a gente, era um combinado Brasil, o Dunga chegou no vestiário chutando a lixeira e xingando o Careca. Briga de cachorro grande. Falei, era onde esse jogo? Isso foi em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Nós jogávamos contra uma universidade, só menino de 22, não sei o quê, voando baixo. E ganhamos de 1-0 com o gol do Careca. Mas o Viola estava presente no jogo, aquela discussão, eu falei, me afastei porque é só cachorro grande. Falei, deixa os caras resolver. Mas assim, sem querer perder, de forma alguma. E era jogo festivo igual a esse de terça-feira? Mais ou menos parecido, mas assim, esses atletas vêm, né, jogam por cachê e tal, mas o nome deles está em jogo. Então, eu tenho certeza que na terça-feira, por mais que seja festa, comemoração do clube, na hora que o juizão apitar, ninguém quer perder, não. O Amaral, ex-volante do Palmeiras e da seleção, ele vai estar aqui também, e ele tem histórias maravilhosas. Vai tentar trazer ele aqui segunda-feira, né, para dar uma resenhada com a gente. Vai, segunda-feira à noite. Vai ser ótimo. E o Rupert lá da Bandeirantes 820, como o programa dele é de 8 da noite até às 10, ele pode esperar um pouquinho, terminar aqui, até porque somos parceiros, né, Petinho? Você não vai achar ruim, não. Se você achar ruim, aí que ele não vai. Não é não? Petinho, que é conselheiro do Goiânia, queria partir para cima do árbitro domingo passado, lá no Plínio, José de Souza. Achei que o pessoal tava brincando, mas é sério, ele achou que a arbitragem foi culpada? Foi, achou que teve falta e tudo mais. Ô Estevão, muito obrigado aqui pela presença. Eu sei que você tem outro compromisso agora, né? Vai divulgar o evento lá na Rádio 730 também com o Beto Brasil. Isso. Aqui nós não temos isso aqui não, nós falamos programa de todo mundo. Não, Cleicinho? Claro, com certeza. Falar nisso, um abraço pro Genim, Pedro Henrique Genim, da 730, que vai casar. Não, eu rolei no chão hoje. Ele me ligou pro Chat de Panela, quinta que vem eu vou. Convidou a mim e o André Isaac. Agora, irresponsabilidade da moça, né? Como é que faz? Fazer o quê? Mas ela é uma abençoada, ela vai pro céu. E parabéns ao Geninho, que tá criando coragem. Tá criando juízo. E juízo, e vergonha. Vai casar, tá certo. Já me deu trabalho, nossa senhora. Ô, Estevão, muito obrigado. Boa sorte na organização do evento na próxima terça-feira. Estaremos lá com a Luciana Vitorino para toda a cobertura. E que o Vila consiga fazer uma festa bem feita e que o Vila consiga se recuperar dentro e fora de campo. Maravilha, obrigado pela oportunidade, boa noite e conto com a presença da torcida Vila Nova já sexta-feira, né, amanhã, já continuar a festa, tenho certeza que a gente vai ter uma vitória amanhã para finalizar essa semana de aniversário na terça-feira com mais uma festa. Ô Ranieri, boa sorte aí na primeira incursão como técnico. Não, na verdade já tive algumas experiências, estou invicto. Então Você está invicto? São quantos jogos? São 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates. Você está marcando no caderninho? Claro. Tá boa para ser quebrado. Você vai entrar na estatística, né? O meu último empate foi só fera. Tinha Robinho, Paulo Henrique Ganso, Neymar, no jogo que o Narciso faz todo final de ano lá. Tinha muita gente boa e o meu foi 7-7. Então, 7-7? Então invicto. Você treinou quem na oportunidade? O Neymar, o Robinho? O meu time era do Neymar. Você empatou com o Neymar do seu time? Claro. Mas do outro lado tinha Robinho. Então foi ruim a tua... Robinho e Paulo Henrique Ganso. Não, mas com o Neymar no seu time, você não podia ter empatado. Era Falcão, muito. Era Juninho Paulista do outro lado, era complicado. Mas é isso aí, ó. Ranieri, valeu pela iniciativa de contribuir aí com o Estevão para a organização do evento, que seja legal na próxima terça-feira lá no Oba. Obrigado, Pasqueto, obrigado pela oportunidade, Cleison. E vale ressaltar que, na verdade, a ideia foi do Estevão, certo, que é o diretor de marketing do Vila, teve a ideia, brilhante ideia, e a gente, numa conversa informal, conseguimos costurar essa situação e eu acho que vai ser um evento brilhante, independente da situação do Vila Nova hoje dentro de campo, né? Mas é a história do Vila, eu acho que o torcedor vai gostar de reencontrar ídolos e atletas que fizeram a história do clube, defenderam com muito prazer, com orgulho, e fizeram a história do Vila Nova muito grande. Então, acho que vai ser um evento bem interessante, o torcedor vai gostar. Tá, e antes do Estevão ir embora, para o Estevão matar a saudade, a galera do Vila, a vitória do Vila em 2011 contra o Atlético foi 1-0 para o Vila Nova. Era válido pela fase de classificação do Campeonato Goiano.
Vila Nova e Atlético se enfrentaram no estádio Serra Dourada. O Tigrão contava com o atacante Betinho. Lembra dele? Aquele mesmo da confusão no jogo contra o Goiás. Nesse lance, Betinho obrigou o goleiro Márcio a fazer boa defesa. Juninho, até hoje está no Atlético, também teve boa oportunidade no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Vila criou as melhores chances. O Atlético bem que tentou. E o gol do Vila saiu aos 36 minutos com Betinho de cabeça, sem chances para o goleiro Márcio. 27 de março de 2011, Vila Nova 1, Atlético 0. Lembra desse jogo, Estevão? Lembro sim, tava no Serra. Tava no Serra, né? O Atlético, o Vila havia voltou a vencer depois de um tempão, né, Cleison? Vencer clássicos, né? Clássico. E nesse Campeonato Goiano o Vila estava muito bem, aí teve aquela semifinal com o Goiás, o Vila com a mão com a vaga para a final até o finzinho, e o gol do Carlos Alberto de cabeça. E depois aquela confusão que ninguém quer se lembrar. Deu para matar um pouquinho a saudade, né? Pelo menos desse jogo, porque esse time também não foi bem, caiu depois para a Série C. Deu para matar a saudade, mas sexta-feira, amanhã, a gente vai sair com uma vitória. Então vamos ver. Raniel, Estevão, valeu, muito obrigado. Terça-feira então, moçada, pega esse recado, 8h30 da noite, o evento começa às 6 horas no Oba, seleção de Master do Vila contra Amigos do Viola, R$20 o ingresso, você compra de forma antecipada, no preço promocional, vai ter jogador craque de bola, no Onésio Brasileiro Alvarenga jogando, tetracampeões mundiais como o Ronaldão, Aldair, o Aldair e e o Viola. Isso. O Márcio Santos viria, não vem mais? Viria, como houve uma mudança de data, que Certo. inicialmente seria na data do dia 29 mesmo, no aniversário, ele teve um compromisso em Miami, nos Estados Unidos, um outro evento lá e não poderá participar. E no lado do Vila, o Tim jogando, o Túlio talvez jogue, o Paulo Nunes, Roberto Oliveira, o Bé. Você vai poder matar a saudade de um centroavante bom. Aí o Bé, de volta ali no Oba, onde ele esbagaçava com o povo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar do Goiás. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes para a reta final do programa. Faça o programa com a gente, mande seu WhatsApp, o número é o 62-8599-1000. No domingo, o Goiás pega o Fluminense. O jogo é às 6h30 no Maracanã. Quem vem com as últimas do Verdão é o Humberto Castro. Vai parar o Verdão. Neste Campeonato Brasileiro, alguns tentaram, como Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo, Grêmio e, por último, o São Paulo. Nenhum deles venceu o Goiás. Neste domingo, outro grande pela frente, o Fluminense no Maracanã. E nas próximas rodadas, Corinthians e o líder Cruzeiro. Aliás, muitos vêm apontando o time mineiro como grande favorito ao título. O Cruzeiro é candidato até pelo histórico, né? Já entrou candidato, mas tem outros grandes clubes aí candidatos também. Então, esse campeonato tem nos dado... Eu sempre defendi, se você pegar a fala minha de 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu sempre defendi os pontos corridos, porque é a maneira técnica, é a maneira mais técnica de se avaliar o trabalho das equipes, o trabalho dos clubes. Foi o primeiro passo em busca da organização do trabalho, enfim, eu acho muito importante. E esse campeonato brasileiro, como é jogado, ele é imprevisível de você cravar. Você vai ver que os times vão buscando ponto a ponto, brigando cabeça a cabeça até a reta final. Eu acredito que esse ano também vai ser. Ano passado o Cruzeiro se destacou nas últimas rodadas, já estava bem o ano inteiro, mas destacou nas últimas rodadas em termos de pontuação. Eu acredito que esse ano vai ser mais difícil para o Cruzeiro. Tem muitas boas equipes que vão confrontar o Cruzeiro de igual para igual. Então não vai ser tão simples a previsão como foi ano passado. Será, Cleison? Não está dando pinta disso, não. Pelo menos não está parecendo assim. Um time que eu achei que pudesse dar um arroxo agora, que é o Corinthians, custou para ganhar do Palmeiras, que é horroroso. E tem individualmente jogadores bons. Agora o Cruzeiro é muito arrumado, né? Com certeza, uma equipe bem arrumada, uma equipe que já vem com uma base
e acrescentou essa base, né? Contratou jogadores que foram destaques em suas equipes no ano passado para reforçar o Cruzeiro nesse ano. O Cruzeiro, por exemplo, tem o Manuel na reserva. Se o Manuel for titular, quem vai para a reserva é o Dedé. Ou então o outro lá, o Bruno Rodrigo. Lá, Bruno Rodrigo também. Então, para você ver, ele tem o time reserva do Cruzeiro, se estivesse disputando o Campeonato Brasileiro hoje, com certeza estaria brigando na segunda posição. É verdade. Então, tem um timaço, tem um elenco, não é um time não, é um elenco, né? E o que é bom ali naquele retrospecto que o Humberto trouxe da campanha atual do Goiás, é que ele se dá bem contra os grandes. E esse esquema que a gente vem falando, né? Então, acho que todo mundo vem batendo isso aqui na maioria, pelo menos aqui na PUC que a gente tem acompanhado. Esse esquema do Goiás favorece demais para jogar contra os times grandes. Contra os médios e pequenos, dificuldade. Porque o Goiás não tem força ofensiva, ou não tinha. Vamos ver se o Bruno Mineiro vai dar sequência. Ele e o Apesar Eric, de não ter jogado bem. E o próprio garoto Eric, que entrou bem. Né? Então, mas assim, em termos de cobrança, a cobrança tem que ser feita em cima do Bruno Mineiro. Porque ele é o jogador de nome na parada, é o experiente, é o jogador que com certeza custa mais caro para o Goiás. Então, o Eric eu nem coloco pressão no garoto, apesar de esperar muita coisa dele. Mas eu acho que a cobrança mesmo, ela tem que ser feita em cima do Bruno Mineiro e dar tranquilidade para o garoto jogar. Mas esse esquema do Goiás favorece muito para jogar, porque é aquele esquema de espera. E o Goiás muito bem postado. E aí é encaixar aquele contra-ataque e matar. Então o Fluminense é mais um com essa característica, o Goiás vai tentar bater no domingo. Aí, e eu acho que tem chance. O Goiás tem que ser decisivo. Tem chance. Tem. Goiás no ano passado ganhou o jogo adoidado. E é fora aquela de prova casa. de fogo, né, Pasqueto? Que é o segundo melhor ataque do campeonato, só perde pro ataque do Cruzeiro. Então, vamos ver se vai encaixar bem esse esquema do Goiás. E o Fred é provável que volte. Exato. Tem gente achando bom pro Goiás o Fred voltar. Eu já penso diferente. É no Fluminense onde ele põe o negócio para moer mesmo. Se tem um lugar onde o Fred marca gol, uma equipe, essa equipe é pelo verdade? Fluminense. Exatamente, ali ele é rei. E no Maracanã... Na seleção hoje seria mais um, né? O cara com a responsabilidade de voltar vai ser custoso pro Goiás. O Drubis, que hoje só comandou um treino técnico, não posicionou o time nem nada, mas ele tem o time pronto, não tem por que mexer, né? Naquela escalação que foi bem contra o São Paulo. Claro, não tem motivo para isso. É só reposicionar, de repente mudar um pouco o esquema. Contra o São Paulo, outra vez, ele trabalhou para sair um pouquinho mais, para não ficar esperando tanto, porque é uma cobrança do torcedor. Já contra o Fluminense, ele vai poder atrair o Fluminense um pouco mais para o seu campo de defesa e criar os espaços para que o ataque possa surpreender e marcar no Maracanã. Né? Embora você tenha dito que o Goiás tem chances, o Fluminense é favorito? É favorito porque joga em casa, faz melhor campanha, está bem, faz melhor campanha, mas é aquele favorito que põe as barbas de molho, porque o adversário tem chance de ganhar. Né? Não é aquele favoritaço. É o favorito natural por jogar em casa, assim como o Goiás jogando contra uma equipe que está abaixo da tabela de classificação, que não vem fazendo um bom campeonato. O Goiás naturalmente é favorito, como é favorito na maioria dos jogos que ele faz no Serra Dourada, mas muitas vezes perdeu aqui, empatou aqui. É o que ele pode fazer fora contra um favorito, que no caso é o Fluminense. Boa noite, Pasqueto. O Goiás, quando pega o Vila esbagaçado, respeita. Já o Atlético costuma atropelar. Com garra, o Vila pode equilibrar o jogo. Fabiano Xavier. Será, Cleison? Não, acho que só a garra não basta. O futebol você precisa ter um pouquinho de qualidade técnica. O Vila tem hoje jogadores com boa qualidade técnica, só que infelizmente não estão nas suas melhores condições, né, físicas, e alguns até passando por momentos técnicos não tão bons assim. Então, é o que pode complicar. Agora, se você tem técnica, tem talento e tem garra, meu amigo, você está com um bom caminho andado para obter o sucesso. Né? João Carneiro disse na festa de aniversário do Tigrão que o Vila vai ganhar do Atlético. Luiz Felipe, do Parque das Laranjeiras. Seu João que esteve na comemoração na missa que foi celebrada anteontem cedo, lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. Lê mais uma mensagem aqui para a gente mostrar os gols da Copa do Brasil. O rapaz está perguntando aqui se o Robson não vai participar do jogo. Robson só ano que vem agora, né? Exato. E aí com exames periódicos. Aliás, ele já deve estar fazendo, já está fazendo, né? Exato. Está fazendo porque faltam poucos meses para ele, no caso, né? Já estamos chegando em agosto, para ele vão ficar faltando 4 meses. E quem poderia imaginar que o Robson, sem jogar aquilo que ele sabe, desmontaria o Vila Nova da forma como desmontou, hein? Porque, coincidentemente, depois que ele saiu, foi que o Vila degringolou. No Goianão, isso, né? Porque na Série B já é um outro time. Quando você tem uma equipe apenas ajustadinha, uma peça de melhor qualidade, ela faz diferença. Faz toda a diferença. Você citou o exemplo do Robson, no Vila, isso foi nítido, foi claro, até pela liderança dele.
Um outro time também que não era assim, grande coisa, mas que estava uma equipe arrumadinha, nesse mesmo exemplo do Robson, era o Flamengo, que tinha o Elias. Quando o Elias saiu, desmontou o time. É verdade. Desmontou um jogador só, foi o suficiente para desmontar a equipe. E se a gente for buscar, tem vários outros exemplos de times também pelo Brasil afora. O próprio Goiás teve dificuldades quando saiu o Walter. É verdade. Se tivesse o Walter na equipe, a situação era diferente. Né? Naquela pausa do Brasileirão lá que ele machucou. Exatamente. Aqui os gols da Copa do Brasil, os gols de ontem. Mais tarde, às 9 horas, tem Coritiba e Paysandu, Londrina e Santos. São jogos de ida da terceira fase. O Vasco eliminou a Ponte Preta, venceu 2-1, Douglas de pênalti e o Rafael Costa fizeram os gols do Vasco, o Cafu fez para a Ponte Preta. O Vasco havia vencido o primeiro jogo 2-0, né, Cleison? Exatamente. Então o Vasco passa para a fase oitavas de final. Já era jogo de ida da terceira fase. Isso aí já era jogo de volta, isso é jogo de ida da terceira fase. Ceará surpreendeu e venceu o Internacional no Beira-Rio por 2-1. Rapaz, foi um jogão, hein? Aí você percebe que o Ceará não está na liderança da Série B. Olha o gol que esse rapaz fez, o Alan Ruschel. E aí o Ricardinho deu números finais ao jogo. 2-1 Ceará. Jogo de ida da terceira fase, joga por empate, derrota 1-0 ainda da Ceará. Exato. Para chegar nas oitavas de final. O Inter precisa vencer por 2-0. O Novo Hamburgo eliminou o ABC, também está nas oitavas, o Novo Hamburgo. O Afonso e o Juba fizeram os gols do Novo Hamburgo contra o ABC de Natal. Novo Hamburgo, por enquanto, é surpresa, né? É um intrometido ali. E o São Paulo venceu o Bragantino por 2-1. Esse jogo foi em Ribeirão Preto. O Bruno Recife e o Pato fizeram os gols do São Paulo. E o Luizinho descontou pro Bragantino. São Paulo agora joga no Morumbi com a faca e o queijo na mão para passar a próxima fase. Amanhã tem mais. Valeu, Cleison. Valeu, Pasqueta. Um abraço. Cleison volta no domingo, ou melhor, na segunda-feira. Amanhã ao vivo lá do Serra Dourada, hein, com tudo do clássico. A movimentação, os bastidores, a partir das 7h15 da noite. Valeu!